Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho, trazendo aqui hoje mais uma igreja de Apocalipse, né? Hoje falando da igreja de Sardes. Também não vou ler o texto todo para a gente ganhar um tempo, mas ela começa no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1, diz: Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Amém? Jesus se apresenta aqui como aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. E ele já começa declarando todos os outros as outras igrejas, ele começou falando das boas obras. Aqui ele já começa com: conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto, né? Muitas igrejas que declaram a Deus, a placa declara a Deus, mas as suas obras estão afastadas de Deus. Hoje já temos muitas igrejas que o próprio nome já não declara Deus, mas prega a palavra de Deus. Mas nós temos visto em algumas igrejas, principalmente as grandes igrejas, que ocupa muito o tempo no decorrer da semana das pessoas com cursos, com ensaios, tem que preparar um louvor maravilhoso, tem que preparar dança, tem que ter ensaio, tem que ter reunião, tem que ter curso, tem que capacitar os membros, tem que envolver a igreja em muitos afazeres, como ali Marta e Maria, né? Marta preocupada muito com os afazeres, mas pouca dedicação a Jesus. O culto muitas vezes maravilhoso, mas se prega muito sobre o louvor é prolongado. Aí depois tem teatro, depois tem danças, depois tem a agenda da semana e vai se falar de dízimo, ocupa ali meia hora só falando de dízimo, mas pouquíssimo do Senhor. Nós vemos pessoas que têm uma agenda voltada para a igreja, ocupa todo o sábado. Chega na igreja sábado, 8 horas da manhã, tem ensaio, tem treinamento, tem lanche, tem servir, mas tem sido pouca direção de Jesus, pouquíssima busca de Jesus, muito para a igreja. E como eu já disse, já temos igreja que o próprio nome não declara a Deus. E ele diz: tens nome de que vive, mas está morto, porque Jesus está ficando em segundo plano. Amém? E a palavra diz: ser vigilante e consolidai o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Amém? Existe ainda, porque se prega a palavra. Ele diz: o resto que está para morrer. Ainda existe uma palavra, ainda existe um tempo voltado, mas é um tempo mínimo. E é o resto que vive e está para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Este foco é para sustentar a igreja e não declarar Jesus. O foco de cuidar da igreja. Amém? Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Então as igrejas, muitas pessoas hoje já saem falando do ensaio, fala do curso, fala muito da dança, do louvor, foi tudo maravilhosa, mas esquece da palavra, esquece do que foi pregado. Guarda-te, pois, o que tens recebido e ouvido. As pessoas não lembram da palavra. A Bíblia nos ensina que nós devemos guardar os mandamentos não na tábua de madeira, mas no coração. Nós temos que ter a palavra no nosso espírito, ministrada no nosso espírito, para que nós tenhamos a palavra guardada em nosso coração. Amém? A palavra nos ensina que não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Nós temos que ter a palavra guardada para no dia a dia praticá-la e declarar a Jesus aonde nós formos.
Muito se comenta no final do culto da dança, do louvor, mas pouco se fala do que foi pregado. Amém? E no versículo 4 diz: Tendes contudo em Sarde umas poucas pessoas que não se contaminaram, e as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. A palavra nos ensina que o Senhor separou alguns que não se dobraram o joelho diante de Baal. Pessoas que ainda vão, independente do ambiente, independente do que se prega, independente da igreja que é de Deus, porque tem igrejas que não é de Deus. Tem igrejas de Deus, como a de Sardes, que está afastada de Jesus, mas ele guarda entre os seus. Ainda alguns poucos que não se contaminaram, que não dobraram o seu joelho diante de Baal, para que tenha ali alguém para que traga luz, né? Às vezes Deus nos leva para uma igreja que a gente fala misericórdia por essa igreja, mas ele precisa de alguém que seja luz aonde há trevas, alguém que vai pregar a palavra do Senhor, aquele que vai servir ao Senhor, dentre aqueles que estão perdidos, dentre aqueles que estão quase mortos já, alguém que precisa ali ser servo do Senhor. Então existe alguns poucos que se manteram ali íntegros, dignos do Senhor. Amém? E a partir do versículo 5, sempre ele declarando, né? O vencedor será assim, vestido de vestes brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus por essas coisas. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante de seus anjos, o Senhor nos honrando, aquele que guarda, aquele que se preserva limpo, aquele que se preserva na presença do Senhor, mesmo num ambiente contaminado. Amém? Que Deus os abençoe e fique na paz.